Obrigada a votar agora é que tem que estar consciente de todo esse processo, de como é mesmo. A palestra foi ministrada por servidores da Câmara Municipal e contou com a presença da vereadora Natália Lúcia Petri. Na oportunidade, foram distribuídas cartilhas informativas da AVEV e os alunos também puderam anotar indicações de melhorias para o município. Estas que serão entregues ao presidente da Câmara de Vereadores do Tem que acertar essa situação do cara aí amanhã já do tenente, que ele já está convidando até o ministro da Marinha para vir para ver. Então tem que ver, amanhã já tem que passar para ele a informação. Boa noite a todos. Havendo número legal, iniciamos sob proteção de Deus a 36ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vós não deixará tentar, acima do que podeis antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente, bem como das contas desse Poder Legislativo ao período de janeiro a maio de 2014. Reunião ordinária do dia 10 de junho de 2014, terça-feira. Mensagem recebida do Executivo, número 61 de 2014. Encaminha projeto de lei número 75 de 2014, que autoriza a abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente, R$ 35.820 para o Fundo Municipal de Assistência Social. Ofícios recebidos do Ministério da Saúde, ofícios número 1089, 1923, 1924, 2718, 2719, 2720, 3513, 3514 e 5.174 de 2014. Informam a liberação de recursos financeiros. Ofícios enviados. Número 83 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Número 84 de 2014, para deputados estaduais, encaminha moção de apelo. Matéria do Legislativo, indicação do vereador Ademar Braz Winter, número 267 de 2014, providenciar melhorias como patrulhamento e macadamização da estrada Natifa Serra Preta, localizada do Rio da Luz Vitória. Orçamento da Câmara para exercício. Período de janeiro de 2014 a maio de 2014. Orçamento inicial da Câmara para exercício, 12 milhões. Orçamento da Câmara repassado ao Executivo, 1.060.000. Orçamento atualizado para o exercício, 10.940.000. Recursos recebidos e devolvidos. Recursos financeiros recebidos da Prefeitura no período, 5 milhões. Recursos financeiros devolvidos para a Prefeitura no período, 0. Despesas. Folha de pagamento empenhadas,
R$1.765.931,54. Liquidadas: R$1.765.931,54. Encargos patronais sobre a folha de pagamento: empenhadas R$320.891,92. Liquidadas: R$320.891,92. Serviços diversos: empenhados R$1.329.154,97. Liquidadas: R$510.800,10. Material de consumo: R$58.105,79 empenhados. Liquidadas: R$36.723,10. Diárias concedidas: empenhadas R$13.535. Liquidadas R$10.695. Contribuições a entidades e obrigações tributárias: empenhadas R$24.981,78. Liquidadas R$20.991,78. Aquisição de móveis, equipamentos, veículos, sistemas: empenhados R$1.313,90. Liquidados R$1.313,90. Valor total empenhados R$3.513.914,90. Liquidadas R$2.667.347,34. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam o nosso trabalho, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Gostaria que o vereador vice-presidente assumisse o trabalho. Jair Pedrinho. Com a palavra, o vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, a imprensa que está aqui acompanhando nosso trabalho. Só, rapidamente, nós sabemos, senhores vereadores, o que a nossa cidade passou nesse final de semana. E também foi produzido um vídeo aqui pela TV Câmara. Eu gostaria que passasse rapidamente esse vídeo, depois eu falo um pouquinho mais. Momentos de terror nesse fim de semana. Os rios Itapocu e Jaraguá transbordaram, alagando cerca de 60% da cidade. Mais de 70 mil pessoas foram atingidas, 26 bairros e 129 ruas alagadas. Foram mais de 350 milímetros de chuva em apenas 72 horas, onde o rio Itapocu subiu mais de 7 metros e o Jaraguá mais de 3. Mais de 90 pessoas ficaram desalojadas, sendo abrigadas no Parque Municipal de Eventos da cidade. Isso sem contar aquelas pessoas que se abrigaram na casa de parentes e amigos. A maioria dos bairros encontra-se sem abastecimento de água e sem energia elétrica. O céu está nublado em Jaraguá do Sul, já não chove mais, mas fica o alerta da Defesa Civil para os deslizamentos. Já são mais de 50 áreas de risco. Essa foi a pior enchente dos últimos 25 anos em Jaraguá do Sul. A Prefeitura Municipal está disponibilizando caminhão-pipa para a limpeza dos locais. O telefone para quem estiver precisando é 156. A comunidade está necessitando de doação de material de limpeza, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, roupas, móveis e colchões. O material deve ser entregue no pavilhão B do Parque de Eventos. Bem, como todos os senhores sabem, nesse final de semana passamos uma situação muito complicada em Jaraguá do Sul, onde que assolou aqui 60% da nossa cidade. E desde sábado, a gente está acompanhando, lutando, ajudando as pessoas, os nossos munícipes aqui. O que me chama bastante atenção, realmente, com toda essa, vou dizer, situação não agradável para a nossa cidade, mas eu vejo assim, ó, nos olhares de toda a comunidade empenhada, dedicada, buscando o apoio, a solidariedade de todos envolvidos, assim, ó, me chamou muita atenção. Vendo assim, ó, constantemente as pessoas passando, oferecendo água, oferecendo comida, oferecendo produtos de limpeza, eu vejo isso, assim, uma cidade, essa população de Jaraguá do Sul, eu acho que deve ser única. Eu não sei, eu sinto isso, porque eu acompanhei, assim, praticamente toda a cidade, Nereu, Braço, Raul,
Estrada Nova, Água Verde, Vila Lense, Figueira, Barra, Centenário e assim por diante, todas as localidades, assim, todos eles envolvidos, todos eles buscando, ajudando, pouca reclamação. E também, ontem, na segunda-feira, eu estive no SAMAI cedo já para verificar a situação que estava lá. Eu vi aquele povo trabalhando, sem energia, todos envolvidos. E hoje, a partir das 4 horas da tarde, restabeleceram praticamente 100% da água em Jaraguá do Sul. A única reclamação que a gente via, assim, ó, a população, água, água. E conversando com o prefeito ontem, conversando com o bombeiro voluntário de Jaraguá do Sul, pedindo ajuda para eles, dando ideias de onde buscar caminhão-pipa. Ontem e hoje, realmente nós temos na cidade, hoje aproximadamente 20 caminhões ou mais, caminhões-pipa, hidrojatos. Conseguimos 2 de Blumenau, 2 de Itajaí, conseguimos de Pissarros, conseguimos de outras cidades, assim, o envolvimento. Isso me chamou a atenção, dando essa resposta a essa população que foi assolado por essa enchente, que eu nasci nessa cidade e nunca vi uma enchente tão grande, tão forte. Acompanhando o nível, a elevação dessa água do rio Itapocu, constantemente sendo analisada por mim, nunca vi esse nível da água do rio Itapocu com esse volume tão alto. Então, assim, ó, eu só tenho a agradecer mesmo à prefeitura, à SAMAI, essa dedicação de não deixar faltar água nos hospitais da nossa cidade. Então, eu quero parabenizar esse povo, aos empresários que prontamente se prontificaram aqui para atender a VEG, por exemplo, doando as estufas para que o SAMAI secasse essas bombas de água hoje. Os eletricistas, mecânicos, voluntários que ajudaram o Corpo Bombeiro aqui da nossa cidade, consertando os caminhões que puderam ser usados na nossa cidade. Ao bombeiro voluntário, que prontamente sempre está se prontificando, ajudando em todos os sentidos. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, e agradecer aos vereadores, que eu vi que também muitos estavam sempre empenhados na comunidade. Muito obrigado. Peço que o vereador Arlindo Rincos retome a presidência da sessão. Vereador Jair Pedrini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Natália, eu tive o prazer de, no final de semana, no momento em que eu pude acessar a internet e escutar a entrevista que o Dr. Rafael, promotor da infância e da adolescência, deu ao jornalista Sérgio Peron no seu programa. Escutar o Dr. Rafael, promotor da infância e da adolescência, é uma aula de conhecimento, é um prazer ouvi-lo, pelo conhecimento que ele tem. E ele falou naquele momento da lei da palmada, uma lei votada semana passada, que muda algumas coisas, mas que precisa ter uma interpretação melhor por parte das pessoas, porque o governo não vai tirar de mim, e nem de nenhum pai, e nem o Congresso Nacional vai tirar dos pais e das famílias o direito que o pai tem de dar as suas palmadinhas na bunda dos filhos. Isso é do pai, de um elemento limitador dentro de casa, como todo poder tem que ter. O presidente, o juiz, o promotor, enfim, todos precisam exercer os limites, e o pai, não diferente, tem que fazê-lo também. E na excelente entrevista que ele pôde fazer no final de semana, uma frase me chamou a atenção. O mesmo governo que permite o aborto é aquele que impede o pai de dar uma palmadinha. Quer dizer, eu vou reproduzir a fala dele. Pode matar antes de nascer, mas depois que nasceu não pode dar uma palmadinha necessária. Então isso eu falo como pai que sou, como pai de 3 filhos que todos levaram as suas palmadinhas necessárias, e eu não falo de agressão, eu não falo de espancamento, eu falo de palmada necessária para impor alguns limites para a criança. E isso
o Congresso Nacional, nas suas leis, eles não podem tirar do pai o direito. E o pai também não tem o direito de entregar para o governo a obrigação de criar os filhos. A obrigação de impor limites é do pai, da família. E ele deu uma aula de valores, uma aula daquilo que efetivamente a família tem que exercer, impondo regras, impondo limites para as crianças. Então eu quero deixar registrado o meu prazer em ter ouvido essa entrevista e dizer que os políticos fazem leis, mas não podem tirar das famílias o direito de impor regras limitadas aos seus filhos. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Alessio Penoncini. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, comunidade e imprensa. Presidente, eu quero que essa casa mande através de um ofício, parabenizando a Unvale pelos seus 35 anos, esse ano, e que no dia 27 desse mês eles vão estar fazendo um dia de comemoração, e vai ter uma palestra muito interessante que é Construindo o Brasil, tá, com o Francisco Carlos Teixeira. Acho que é muito interessante, realmente até para nós, estar lá participando nessa data, para estar aprendendo um pouquinho mais como a gente pode fazer, né, essa palestra com esse palestrante. Então eu só peço que o senhor defenda esse pedido e manda um ofício, né, parabenizando pelo menos pelos 35 anos da Unvale. E até esse vai ser feito no Centro Empresarial aqui de Jaraguá do Sul no dia 27. Obrigado. Está referido. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. O projeto de lei número 68/2014. Segunda votação. Autor Pedro Anacleto Garcia. Denomina servidão número 162 de Silberto Kasner. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 68/2014, por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 69/2014. Projeto de lei número 69/2014, segunda votação. Autor Pedro Anacleto Garcia. Denomina monumento em memória às vítimas da explosão da fábrica de pólvora. Está em discussão o projeto. Em votação. Vereadora Amarildo. Vereadora Amarildo. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 69/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 264/2014. Serviço de limpeza e roçagem. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Indicação número 265/2014. Rotatória. Vereador Pedro Anacleto Garcia.
Indicação número 266, 2014. Construção de um ossuário. Vereadores José Osório de Ávila e vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente. Em discussão, as indicações. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, essa indicação 266, de autoria deste vereador e também do José Osório de Ávila, para estudos no sentido de que a administração providencia a construção de ossuários dos cemitérios municipais. Nós fizemos a indicação porque, como gera despesas, esse projeto tem que ser do Executivo. Por isso, estamos fazendo a indicação, mas também anexamos uma minuta do projeto que eu vou, assim, comentar com os senhores vereadores. É a criação de ossuários municipais, nos cemitérios municipais. Esses ossuários, eles serão destinados a restos mortais provenientes de sepulturas abandonadas há mais de 20 anos. Nós temos no cemitério várias sepulturas há mais de 20, 30, 40 anos abandonadas, e o que se faz aí? Se tira esses restos mortais e se coloca nesse ossuário que será construído. Também as sepulturas provenientes de doações que estão há mais de 5 anos sem regularização e que não foram feitas aquisições permanentes poderão ser utilizados também, e os restos mortais direcionados ao ossuário por mais de 3 anos, nesses ossuários. Também, após os restos mortais ir para os ossuários, também depende dos familiares, que muitos deles podem ser depois incinerados também. Se não tiver um direcionamento pela família, ele pode ser incinerado. Então é um projeto importante, um projeto que já existe também nas grandes cidades, por isso eu peço o voto favorável dessa indicação, que quem sabe o prefeito ou o órgão competente do município providencie esse projeto para construirmos em Jaraguá do Sul. Por isso peço a aprovação dos senhores vereadores. Obrigado. Está em votação as indicações. Votação encerrada. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações número 36, 2014, por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Jair Pedrinho. Senhores vereadores, nós não podemos achar culpados por aquilo que aconteceu no final de semana na nossa cidade, até porque não existem culpados. Foi uma série de fatores que levou a essa situação de tristeza que Jaraguá viveu nesses últimos dias e região também. Mas eu penso que nós, como vereadores, precisamos pelo menos sugerir algumas coisas. Pelo menos sugerir. Não temos o poder de fazer, mas nós podemos sugerir algumas situações. Eu tenho absoluta certeza que os vereadores vão concordar comigo. Eu sugiro, senhor presidente, que seja formada uma comissão de número regimental de pelo menos uns 5 vereadores, como foi feito, e eu tomei conhecimento, como foi feito também em 2009, como também foi feita uma audiência pública, mas a audiência pública não é o caso que eu me refiro nesse momento. Eu me refiro a uma comissão de vereadores, que nós pudéssemos trabalhar algumas questões. Primeiro, sabermos o que foi realizado de 2009 para cá em algumas situações. Houve uma audiência pública, houve uma comissão formada pelos vereadores daquela gestão, e houve algumas propostas de ações. O que efetivamente foi feito?
o que não foi feito e que pode ainda ser feito. E nós também devemos tomar cuidado para não criar aqui um relatório, o vereador João Fiamoncini, e simplesmente entregar na mesa do prefeito e dizer: prefeito, se vira. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos, sim, é fazer aquilo que nós mais ouvimos nos últimos dias: unir forças. Montarmos um relatório, ouvirmos a Defesa Civil, para sabermos o que nós podemos fazer e documentar isso, para evitar e minimizar as consequências das enchentes, porque elas ainda vão acontecer. As enchentes vão acontecer, essas catástrofes, elas vão naturalmente acontecer. Só que nós temos que estar preparados para algumas coisas que, quem sabe, a Câmara de Vereadores poderia ser parceira do Executivo. O que nós temos que fazer, eu volto a dizer, não é entregar um relatório para o prefeito e dizer: prefeito, faça. O que nós temos que fazer é fazer um relatório e dizer: prefeito, embarca no carro, vamos a Florianópolis cobrar do governador. O que nós temos que fazer é dizer: prefeito, vamos a Brasília e cobrar da presidente, ou do presidente ano que vem, mas que nós possamos oferecer alternativas de achar soluções, não de simplesmente nós nos abrigarmos no espírito caridoso da sociedade, da nossa comunidade, de ajudar. Nós não podemos, por exemplo, viver, e ainda bem que nós temos municípios vizinhos que nos ajudam, presidente, com caminhão-pipa. Nós deveríamos ter um número suficiente para poder, quem sabe, atender as necessidades futuras, que ainda vão ocorrer. Então eu proponho, senhor presidente, e se me permitem até a sugestão, vereadora Natália, eu acho que é fundamental a importância que a senhora faça parte dessa comissão, porque a senhora já fez parte da comissão passada, pelo menos a informação que eu tenho, e a senhora poderia e muito contribuir naquele trabalho que foi feito em 2009 para hoje. O que efetivamente foi feito? Poderia ter sido feito, não foi? Quem sabe deixou-se de fazer por falta de recurso? E nós temos aqui na Câmara de Vereadores, vereador José Osório, partidos que representam Santa Catarina em Brasília. E me permite citá-los: o PT, o PSDB, o meu partido, o PMDB, o PP, partidos que representam Santa Catarina em Brasília e que nós deveríamos ter, no mínimo, direito, mas que isso se torne uma obrigação de fazer com que nós possamos ir a Brasília, pegar os nossos deputados e dizer: Jaraguá precisa de caminhão-pipa, Jaraguá precisa de 100 mil para desassorear, e eu estou dando um valor simbólico, que eu não sei nem se custa isso. Eu vou dar um valor simbólico. Desde 2008, quando eu estava na gestão do ex-prefeito Moacir Bertoldi, eu escuto falar de um desassoreamento do bairro Chico de Paula, do Ribeirão Chico de Paula. O senhor quer uma parte, vereador Jefferson? Desde 2008 eu escuto falar do desassoreamento do Ribeirão Chico de Paula. Foi feito? Não foi feito. E eu escuto falar de um projeto que existe, que depende não sei do que, e não vamos achar culpados, vereador Eugênio. Vamos nos juntar, vamos pegar esse projeto e colocar na mesa do ministro. Vamos colocar na mesa do deputado e dizer: vamos ter que fazer esse desassoreamento antes que o Chico de Paula aconteça uma desgraça maior. Então eu proponho, senhor presidente, que seja formada essa comissão, que nós possamos, num prazo de 2 ou 3 meses, regimentalmente, montar um relatório, e esta mesma comissão, em parceria com o Executivo, fazer com que nós possamos conseguir recursos e equipar também a Defesa Civil. Por que não? A Defesa Civil precisa de equipamentos, precisa de botes, precisa dessas canoas, desse material usado nessas enchentes. Então nós precisamos de alternativas, e essas alternativas só vai aparecer efetivamente no momento em que nós tivermos um relatório, pudéssemos e podermos ir a Brasília e pleitear isso, não só Brasília, ao nosso governador também. Vereador Jefferson, o senhor quer falar? Por favor. Vereador Jair, obrigado pela parte. É uma coisa que nos preocupa, né? Porque chega um momento que o vereador não tem a caneta e tem o seu limite. Impotência.
Nós estamos falando em fazer uma comissão e ir para o governo federal e ir para o governo estadual, enquanto que sabemos que na audiência pública anteriormente que já teve aqui, sabemos que o governo federal contratou, pagou uma empresa para levantar todos os pontos, fazer uma análise geográfica inteira de Jaraguá do Sul e apresentá-las tecnicamente para a administração municipal. Isso foi uma coisa, a empresa esteve aqui nesta casa, tá? Já paga, nós não estamos falando em buscar, já está pago pelo governo federal. Nós temos uma licitação onde temos 9 milhões de reais disponíveis para 14 obras desde 2011, 2012, tá? No qual, se foi feito 3 das 14, e nós estamos falando em buscar dinheiro para o Chico de Paula, vamos acabar essas 14 obras, cadê essas obras? O dinheiro tem, então não falta dinheiro. Certo, mas vamos fazer assim então, vereador Jefferson, vamos montar esse relatório, vamos cobrar efetivamente o que já está lá na boca do caixa para sair, fazer pressão política, e o que não tem lá, que ainda não foi projetado em termos de projeto, que nós possamos efetivamente fazer com que esses projetos aconteçam. Vereador João Fiamoncini. Só complementando realmente o que o vereador falou, tá? Nós tem recursos, tá? Já para fazer essas obras, e até agora não foram feitas praticamente nenhuma delas. E se você entrar hoje na integração nacional, do Ministério da Integração Nacional, hoje já foi liberado 3 milhões para Santa Catarina do governo federal, hoje, peguei hoje, tá? 3 milhões para as chuvas de Santa Catarina. Então, só fazer os projetos do governo estadual, não sei como é que vai ser liberado, mas 3 milhões foi liberado para Santa Catarina. Bom, não vamos entrar nessa discussão do montante. Não vamos entrar nessa discussão de montante. Mas vamos mesmo com esses 3 milhões, vereador João Fiamoncini, montar essa comissão, criar um grupo de trabalho e exercer força política. Até porque 3 milhões vai vir para Santa Catarina e Jaraguá, compondo o Estado, nós não sabemos a quantidade que virá e nem o que virá. Então a força política, a pressão política de uma comissão aqui da Câmara de Vereadores pode trazer resultados. Eu acredito que não para esse ano, vereador Ademar Vinta, porque é um ano de Copa, ano de eleição, né, para-se o país, nós sabemos isso, mas que nós possamos começar o quanto antes, para que o quanto antes também nós possamos trazer benefícios para a cidade. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao vice-presidente que assuma o trabalho. Vereador Jair Pedrinho. Com a palavra, vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, eu vou continuar a sua fala, nobre vereador, no sentido que aqui nessa casa, aqui nessa tribuna, eu já conversei, falei, pedi e vou então repetir. Nesse momento tão difícil que não só Jaraguá, Guaramirim, Corupá, no domingo estive lá, realmente assim, é impressionante a força das águas, o que fizeram na cidade de Corupá. Guaramirim eu não fui ainda, não vi, mas disse que foi pior ainda, né? O que nós precisamos fazer aqui, vereadores e imprensa que nos acompanha, é realmente, nós temos um ano eleitoral. Nós precisamos ter, tanto que nós devemos ter essa representatividade no Estado, aqui na nossa região, muito mais forte que nós temos hoje. Aí sim, nós vamos conseguir buscar dinheiro do governo do Estado. Assim, eu espero, eu não ouvi, mas eu vou falar agora, eu vou reproduzir o que eu vi muito nesses 2, 3 dias que a gente está andando na rua, principalmente no dia de ontem e no dia de hoje, que o nosso governador falar que foi uma cheia passageira, falar que foi uma coisa pequena o que aconteceu na nossa cidade, 60% da nossa cidade foi atingida. É lamentável ouvir dos moradores que o nosso governador falar isso.
E hoje à tarde ele esteve aqui, agora. Ou está aqui, não sei, mas eu acredito que não, porque o helicóptero passou já às 5 e pouco, acho que foi para Rio Negrinho, Mafra, onde também foi atingido o nosso estado. Então eu digo assim, ó, o que ele veio fazer? Será que ele veio trazer muito mais do que 3 milhões? Nós queremos, pelo menos, do governo federal, os 40 milhões que nós estávamos pedindo esse ano. Nós só vamos ter se nós tivermos representatividade aqui no nosso município. Eu vou bater novamente. Porque é uma vergonha mandar 3 milhões para o estado de Santa Catarina. Nós temos aqui, emergencial, nossa cidade. Eu tenho fotos aqui que, se os senhores conhecem, sentido a Vila Machado, se vocês ir lá ver, não existe mais rua. Não existe mais rua lá. Simplesmente o rio tomou conta daquela rua. Eu tenho fotos. Eu faço para os senhores ir lá 8 ou 10 postes caídos de iluminação pública. Eu estive hoje na Vila Machado. O povo lá só pede uma coisa: água e luz. O trajeto lá é impressionante o que a água fez naquela rua. Sumiu. Eu fui na localidade do Braço do Ribeirão Cavalo, as pontezinhas, vamos dizer assim, as passagens, não tem mais. 3 milhões? Isso é uma vergonha. Isso é tirar sarro de toda a comunidade de Jaraguá do Sul. Isso é lamentável. É lamentável ver isso daí. O que falta para Jaraguá do Sul é a consciência de ter os representantes buscando dinheiro no governo do estado, buscando dinheiro no governo federal, tendo representatividade. O que me deixa indignado é esses caras vindo de fora agora aqui na cidade, falar, ir nos bairros, fazer propaganda agora, em cima do povo que está sendo assolado, em cima do povo que passou 2 dias sem água, em cima de pessoas que perderam tudo, literalmente tudo, saíram só com a roupa do corpo. É lamentável esses caras. Eles têm que sair daqui corrido da cidade. Lamentável. Eu quero que esses caras venham aqui e tragam alguma coisa melhor. Tragam subvenção do governo do estado. Eu quero que eles tragam do governo federal alguma coisa para cá. Não venham só buscar, só tirar da nossa cidade. Por isso, eu digo e vou bater novamente. Nós devemos ter respeito. Devemos ter respeito. Tanto por esse governo que está aqui, do governo do estado, que falou aquela barbaridade, eu espero que é mentira, que é lamentável o governo falar isso, de um povo que sofre. Ele não poderia ser um pouquinho mais solidário, mas daqui a alguns dias ele vem aqui pedir voto. Então eu lamento em público assim, ó, de saber que nós estamos sendo governados por pessoas dessa forma. Nossos 2 rios, 60% da população de Jaraguá do Sul sendo assolado, isso é lamentável. Eu digo para os senhores, eu estou sentindo o que os moradores de Jaraguá estão sentindo na pele. Eu estou ali envolvido, estou ali botando a mão na massa, na lama, como se diz. Vendo assim, ó, aqueles trabalhadores sorrindo, mas perderam tudo, erguendo a cabeça. Isso que eu digo para os senhores assim, ó, perderam tudo, senhores. Isso é uma coisa assim, ó, lamentável. Mas estão ali fortes, estão buscando. Aí dizer assim, ó, vamos buscar o fundo de garantia. Fundo de garantia do trabalhador que ficou aí trabalhando 20, 30 anos da sua vida, vai usar um dinheirinho que poderia ser usado na sua aposentadoria para uma coisa melhor, para buscar, comprar móveis para sua casa. Isso é lamentável, senhores. Isso é lamentável ouvir, vamos buscar o fundo de garantia. Mas é o dinheirinho do cara que ele trabalhou, ele poupou, ele poderia ser usado para outras coisas. O que nós podemos efetivamente fazer? Por isso, vereador, eu defendo esse projeto, fazer uma comissão aqui da casa, vereador, montar um grupo aqui de trabalho, que a gente possa buscar apoio, ter respaldo
do seu partido, PSDB, do PT, do PV, do PSDB, do PT, do PMDB, de todos os partidos, do PSD, do PSDC, e assim vai, de todos, solidariedade, né, vereador José? De todos, eu acho que é importante que a gente se una e a gente busque realmente efetividade para a gente buscar dinheiro para Jaraguá do Sul. Então é isso que eu digo. Eu estive aqui, ó, no posto da cidade, do Renault Durral. Literalmente nós perdemos todo o medicamento. Os lojistas perderam tudo. Tudo. É coisa assim impressionante. Sabe? É isso que eles querem de nós, como representantes do povo, estar ali buscando alternativa. Nós sabemos, né, vereador Jefferson, nós somos muito limitados. Eu digo para eles, nós somos limitadíssimos. Mas nós podemos fazer essa buscar essa parceria, buscar do deputado X, deputado Y, a buscar dinheiro para nós, buscar perante o governador, mostrar para ele que nós queremos melhorar a condição e a situação de todo o trabalhador de Jaraguá do Sul. Vereador Jair. Eu ia dizer, é minha vez? Sim. Eu ia dizer só para o senhor, presidente, vereador, que o liberar fundo de garantia não é um favor nenhum, é um direito que o trabalhador tem. Liberar 3 milhões para o Estado, com muita sorte, virar para Jaraguá, quem sabe 500 mil, 300 mil, que a gente libera aqui para arrumar a área de lazer. Lembrando que o orçamento do final do ano de sobra da Câmara de Vereadores, qual que é, vereador José? Ano passado foi devolvido quanto para... 3 milhões. 3 milhões. 6, 7 milhões de devolução. 10. Então, 3, 4 milhões. E do governo do Estado, o senhor já tem, presidente, algum manifesto, algum sentimento em relação ao que vai ser feito pelo governo do Estado em relação a esse episódio? Até o momento, eu só ouvi essas falas que foi comentado pelos moradores, que foi uma manchetezinha passageira, leve. Lamentável ouvir isso do nosso representante, vereador João. É que assim, vereador, o senhor sempre comenta em realmente buscar recursos, acho que nós temos que buscar o recurso mesmo. Só que assim, se nós fazer essa comissão, nós vamos ver que tem recurso da Defesa Civil nas 14 obras que foi feito lá em 2009, e essas obras não foram feitas ainda. Ainda não foram feitos. Agora tá, tudo bem, vai vir 3 milhões. Tá, mas e por que não foi feito nessas obras ainda? E assim, a secretaria do seu partido, nobre vereador, você gosta de falar do PT, mas a secretaria do teu partido até poderia sentar com o Marcelo para ver o porquê que essas obras não foram feitas ainda. Obrigado. Devemos fazer isso, devemos fazer sim, e vamos fazer, pode ter certeza disso. Então, eu só lamento assim, o que está acontecendo hoje, vindo papagaios de fora para tentar tirar uma vantagem eleitoreira daqui. Eu não admito isso. Muito obrigado. Peço que retome o trabalho o vereador presidente Arlindo Rincos. Vereador José Osório de Abreu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que nós acompanham, a imprensa e aquele que nós assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, quando o senhor estava na tribuna, falando sobre a verba de 3 milhões, eu tomei a liberdade de ligar para o nosso prefeito municipal, onde nesse momento ele está em reunião com o governador, sobre a verba para Jaraguá do Sul. E o prefeito me confirmou que ele pediu 13 milhões e mais 27 milhões para o governador para que fosse atendido a comunidade de Jaraguá do Sul. Certo? 13 mais 27. Certo? O prefeito me confirmou agora, por telefone, tá, que o governo vai repassar isso para Jaraguá do Sul. Exatamente. Então, eu tomei a liberdade de falar com o prefeito municipal para que nós tivéssemos uma linha de raciocínio mais tranquila. Mas, na verdade, senhor presidente, o que eu quero aqui justificar é uma resolução número 14, que foi votada quinta-feira,
onde esse presidente, segunda-feira pela manhã, enviou um ofício à Vossa Excelência, justificando a minha viagem cancelada por motivo do que aconteceu na nossa cidade. Entende? Nós estamos atendendo várias famílias, entende? E não poderíamos deixar a família nessa situação e fazermos uma viagem. Tá? Mas quero aqui, senhor presidente, de uma forma muito tranquila, e dizer que esse vereador está no quarto mandato, o vereador Vinta acompanha, e sequer não fui um congresso de vereador. Não fui um congresso. Pela primeira vez esse vereador, até quero agradecer a presidência da casa, aos meus parceiros que deram o voto favorável, ao presidente que quando eu pedi para ser lido e votado, o presidente foi muito parceiro. Entende? E quando o repórter me chamou ali para falar da minha resolução, eu neguei de falar. Por quê? Por quê? Porque eu acho importante que os vereadores e assessores, é o meu modo de pensar, e respeito aqui o posicionamento dos nobres pares dessa casa. Porque eu acho que um assessor tem que ter conhecimento para trabalhar. Eu acho que um vereador também tem que ter conhecimento para trabalhar. E eu disse para o Sérgio Luiz, eu não vou dar reportagem para si, e não vou falar, porque se eu for falar, eu vou ter que falar de alguns vereadores que já foram a congresso, ou algum assessor, e que eu acho importante isso. Então eu não vou falar. Eu não quero aqui denigrir imagem de assessor e de vereador. Vereador, com uma palavra. O nobre vereador, até hoje eu não vi um vereador trazer resultado, que foram a Brasília, que foram fazer curso. Para mim, na verdade, eles vão passear e mais nada. Vereador, o seu posicionamento será respeitado, como eu falei aqui. Eu, para falar a mesma linguagem do senhor, eu vou ter que ir a um congresso para ver se é aproveitável ou não. Então, eu não posso falar. O nobre vereador, vocês sabem, gestão passadas, teve vereador que chegava aqui nesta casa, voltava novamente em seguida. Eu concordo. E iria o que fazer? Passear. Vereador, se ele foi dentro de uma legalidade. O que ele fez ou deixou de fazer, cabe à consciência de cada um. É o meu posicionamento, vereador, entende? O seu posicionamento é dessa forma, então. Mas eu fico aqui, senhor presidente, muito triste, e não direciono a palavra a Vossa Excelência, que numa reportagem que eu vi, falava de custo dessa casa. De valores, de despesa, né? E eu, quando eu fui presidente, eu não paguei um cerimonial que viesse a essa casa de lei. Eu usei, e o senhor foi companheiro, a mesa diretora, e eu aqui nunca paguei ninguém para vir fazer um cerimonial nessa casa. Eu usei os funcionários dessa casa porque nós temos funcionário competente. E aí eu fico muito triste que um vereador fala de custo, de valores. Então tem que ser respeitado tudo. Tá? Querer me denigrir por causa de valores e não pensar naquilo que é pago também, sendo que não precisava ser pago, é lamentável que um vereador dá uma entrevista dessa forma, não conhece o regimento dessa casa, que a resolução foi votada esse ano para 2 cursos para o servidor dessa casa, e dá entrevista dessa forma. É lamentável, fico muito triste. Com a palavra o nosso presidente. Só corrigindo, talvez o senhor, eu conheço o regimento, li o regimento e falei que nós fizemos essa resolução para 2 cursos e foi dessa forma que a gente está fazendo a economia. Tentando fazer economia, tentando. Então o senhor talvez interpretou erradamente. Presidente, eu não estou falando dos cursos que vai ser feito. Os cursos serão respeitados. E é uma maneira de fazer economia. Mas temos tantas outras maneiras de fazer economia aqui também. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu preciso dizer isso para os vereadores. Eu fui incumbido informalmente de fazer a inscrição da palavra livre.
nas sessões. Eu devo reconhecer, e eu falo isso de forma muito sincera, que quando eu cheguei aqui 4, 5 horas da tarde para fazer os trabalhos rotineiros do dia, eu me reuni com a vereadora Natália no seu gabinete para tratar desta comissão e falarmos dessa comissão. E naquele momento, senhor presidente, a vereadora Natália, naquele momento, e eu estou sendo muito sincero, ela já havia me pedido para que eu a incluísse na palavra livre. Então, eu não o fiz agora, mas eu quero dizer isso para os vereadores, que a vereadora Natália já tinha feito o pedido para mim, era 5 horas da tarde, só que eu não o fiz por esquecimento. Então, fica, senhor presidente, registrado, e se o senhor permitir, eu peço que o senhor ceda a palavra para ela, por conta de uma falha minha que eu fiz. Presidente, eu vou seguir, como o nobre vereador falou, eu vou seguir o regimento da nossa casa. Não está escrito, infelizmente, vereador, o senhor não registrou. Tem uma responsabilidade sobre registrar. Então, me desculpa, vereadora Natália, que eu não posso romper. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre concluídas as manifestações dos senhores vereadores. Agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 12 de junho, quinta-feira, às 13 horas. E as enchentes em Jaraguá do Sul afetaram também o sistema de abastecimento de água na cidade, deixando quase toda a cidade sem água potável para consumo. E eu estou aqui no SAMAI com o presidente, da empresa, e eu gostaria que ele me falasse então o que aconteceu com os equipamentos. Boa tarde. Bem, em 46 anos de SAMAI é a primeira oportunidade que acontece uma tragédia como essa. Nossas bombas, máquinas, motores, subestação, o escritório do SAMAI foi inundado completamente. E dessa forma nós tivemos que paralisar por segurança o atendimento à população com a água tratada. Mas tudo isso custou um trabalho bastante grande, mas com muita satisfação. Nós estamos antecipando o que seria ligado na quarta-feira, ou seja, disponibilizado novamente a água para a população na quarta-feira. Estamos antecipando para terça-feira, às 15 horas, a religação das bombas e dos motores, para que a população, aos poucos, comece a ter água tratada nas suas casas. E a comunidade, então, vai ter que ter um pouco de paciência, porque não vai voltar de imediato essa água, não é? Veja, nós, a princípio, as nossas canalizações, as nossas tubulações de água, elas estão com algum resquício da água que infiltrou. Então, eu peço à população que solte essa primeira água ou feche o seu registro que antecede ao depósito das suas casas e espere que o